Sabe quando a gente olha para um pasto? A cena é sempre aquela, uma tranquilidade, parece até uma pintura, vacas ali, pastando, calmas, serenas. Mas e se eu te dissesse que por trás daquele mugido e daquele mastigar sem fim existe um universo inteiro de inteligência, emoções complexas e até uns superpoderes biológicos que a gente mal imagina? Pois é, hoje a gente vai abrir a porteira desse mundo secreto. A imagem que a gente tem da vaca é essa, né? Um bicho simples, talvez até meio lento. Mas olha, isso é só a capa do livro. Por baixo disso tudo, tem uma engenharia biológica fascinante e uma vida social tão rica, mas tão rica, que vai desafiar tudo o que se pensava saber sobre elas. Bora mergulhar nisso? Para a gente começar a entender esse universo, o primeiro passo é olhar para a mente e para o coração desses animais. Porque não é só um amontoado de bicho num pasto, não. É uma sociedade de verdade, com regras, com laços fortes e uma comunicação bem mais sofisticada do que a gente pensa. E aqui já vem um dos fatos mais incríveis e, olha, emocionantes. Sim, vacas têm melhores amigas. Elas formam amizades profundas, daquelas que duram, sabe? Elas escolhem de propósito com quem elas querem passar o tempo. Não é por acaso, é uma escolha social, bem consciente. Isso não é só impressão não, tá? A ciência foi lá e comprovou. Pesquisadores da Universidade de Northampton colocaram monitores nelas e descobriram uma coisa impressionante. Quando uma vaca é separada da sua melhor amiga, o coração dela dispara. É um sinal claro de estresse. É a prova física de que aquela amizade é real e super importante para o bem-estar delas. E essa complexidade toda não para na amizade, não. Elas são ótimas em resolver problemas. Os cientistas criaram os desafios para elas, tipo descobrir como abrir um portão para pegar comida. E sabe o que acontece quando a vaca finalmente saca a solução? Ela tem um momento eureka. O coração dispara de novo, só que dessa vez é de empolgação. E elas chegam a dar uns pulinhos de alegria. Isso mostra que elas sentem prazer em aprender, em vencer um desafio. E a comunicação entre elas, como funciona? O mugido não é só um barulho qualquer, é uma linguagem. E a conversa mais especial que existe é da mãe com o bezerro. Quando o filhote está ali pertinho, ela usa um mugido bem baixinho, quase um sussurro, para acalmar. Mas se o bezerro se afasta, aí a conversa muda de tom, vira um chamado alto, potente, para ele saber onde ela está. E o mais legal é que cada bezerro reconhece a voz da sua mãe no meio de centenas de outras. E agora, se prepara para a parte mais curiosa, que parece até papo de fazendeiro, mas, juro, é ciência. As vacas têm sotaques. É isso mesmo que você ouviu. Um vacanês com sotaque. Um rebanho lá do sertão pode ter uma entonação diferente de um que vive aqui no sul. Elas aprendem a falar imitando as mais velhas, a mãe, a líder do rebanho, criando uma cultura de voz própria daquele lugar. Quem diria, hein? Bom, agora que a gente já entendeu um pouco da mente delas, vamos falar do corpo. A vaca é uma verdadeira obra-prima da engenharia da natureza. E ela já vem equipada com o que a gente poderia chamar de superpoderes de fábrica. Começando pelos olhos. A posição deles na cabeça dá a elas um campo de visão de quase 360 graus. Elas conseguem ver praticamente tudo ao redor sem precisar virar o pescoço. O único lugar que elas não veem é um pontinho cego bem atrás delas. É um sistema de vigilância natural perfeito. O nariz também é super potente. O olfato de uma vaca é tão, mas tão apurado que ela consegue sentir cheiros a uma distância de até 10 quilômetros. Pensa só, ela pode sentir o cheiro da chuva chegando ou de um pasto mais verdinho muito antes de qualquer pessoa. É um verdadeiro radar. E quando a noite cai, a vantagem delas só aumenta. Elas enxergam no escuro umas 4 vezes melhor do que a gente. Isso acontece por causa de uma coisinha no fundo do olho, a mesma que faz o olho do gato brilhar no escuro. Para elas, a noite não é esse breu todo, não. Muita gente diz que a vaca tem 4 estômagos, né? Então, na verdade, é um estômago gigante dividido em 4 partes super especializadas. É uma usina de processamento incrível, que consegue transformar capim, uma coisa que a gente não digere, em pura energia. E para essa máquina toda funcionar, elas mastigam o dia inteiro, chegando a 40 mil movimentos com a mandíbula por dia. Haja fôlego. E quando a gente acha que já viu de tudo, aparece mais este superpoder. Elas têm uma espécie de GPS interno, uma bússola biológica que ninguém nem sonhava que existia. A descoberta foi feita de um jeito bem moderno. Os cientistas pegaram milhares de fotos de satélite e notaram um padrão muito esquisito. Na maior parte do tempo, seja pastando ou descansando, as vacas alinham o corpo na direção norte-sul, seguindo o campo magnético da Terra. Por que elas fazem isso? Pois é, ninguém sabe ao certo. É um dos grandes mistérios do mundo animal. Então, juntando tudo isso,
Amizades, emoções, supersentidos, GPS interno. Fica muito claro que a gente precisa olhar para esses animais de um jeito diferente. Elas são muito, mas muito mais do que apenas números numa fazenda. E só para colocar as coisas em perspectiva, dá uma olhada nessa comparação. A nossa percepção do mundo é bem limitada perto da delas. Em quase todos os sentidos, elas nos dão um banho. A gente vive no mesmo planeta, mas a experiência que elas têm é muito mais rica, mais ampla e cheia de detalhes. E para provar que cada uma delas é um ser único, um indivíduo, aqui vai um último fato sensacional. O focinho de uma vaca é como a nossa impressão digital. O padrão de linhas ali é único para cada animal. Hoje em dia já tem até tecnologia que consegue identificar uma vaca só pela foto do nariz. Incrível, né? Então, o resumo da ópera é este. Desde a complexidade das amizades e da alegria que elas sentem ao aprender, até o projeto biológico que as transforma em máquinas de sobrevivência com superpoderes. A vaca é, sem dúvida, uma das gigantes mais fascinantes e incompreendidas da natureza. Bom, a gente espera que depois dessa nossa conversa, ninguém mais olhe para um pasto do mesmo jeito. E agora, a pergunta que fica é: qual dessas curiosidades mais surpreendeu? E, mais importante, um chamado para o pessoal do campo, para quem lida com esses animais todo dia. O que ficou faltando? Que outras histórias e maravilhas vocês já presenciaram e que a gente não falou aqui? Compartilhem esse conhecimento aí nos comentários, vamos aprender mais juntos. A gente se vê na próxima.